Boa noite a todos. Gostaria de lembrar a todos, por favor, a desligarem os seus celulares ou colocar no mudo, tá bom? Muito obrigado. A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz. Que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 47. Iniciamos na luz da revelação nova. Os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta que desgasta-se cada dia, que os trabalhos desgostosos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma iluminação e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo, ouçamos e interrogamos do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Eu gostaria de convidar a todos a fecharem os olhos e que todos possam elevar os pensamentos a Jesus. Mestre amado, neste momento de amor e paz, rogamos por Ti e pedimos que a Tua espiritualidade, que os Teus benfeitores estejam neste ambiente, aqui agora, que estes possam intuir a nossa palestrante de hoje, que ela possa ser simples e puro instrumento de Tua voz, que a Tua luz possa iluminar os corações de todos que estão aqui e que nós possamos aprender mais, porém, com a consciência de que estamos aprendendo e devemos fazer mais que os nossos irmãos que não sabem tanto. Que o Senhor Jesus, irmão mais velho, possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. A nossa palestrante de hoje é a Merily Lopes, e ela vai falar da importância do livro espírita. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui, estar, em casa falando, E é muito gostoso a gente falar desse tema, do livro espírita.
Se nós pensarmos, o livro espírita, o livro, né, é de fundamental importância para o espiritismo. Porque nós vemos algumas doutrinas surgindo a partir de alguém que fala e depois alguém escreve. Por exemplo, Sócrates não escreveu nada, né? Ele deixa tudo e Platão depois escreve, passa seus ensinamentos. Jesus também, nada escreveu. Os ensinamentos dele foram escritos depois. Com a doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita começou a partir de um livro. O lançamento do Livro dos Espíritos marca, então, o começo da doutrina. Então, para a gente ver o quão importante é, né, os livros dentro da doutrina espírita. E a gente vai vendo que não só começou, assim como a doutrina toda é divulgada através dos livros. Né? A gente vai vendo, desde que começou, vários autores, vários divulgadores. Não dá nem para colocar muitos nomes, senão a gente fala vai perder um, né? Mas a gente vê, né, Leon Denis, logo depois de Kardec. Nós vamos ver a contribuição do Chico, a contribuição do Divaldo, né? Então a gente vai vendo assim realmente o quanto a doutrina é divulgada através dos livros. E até os palestrantes vão divulgar a doutrina como? Até quem está aqui falando, através da leitura dos livros. A gente estuda, a gente comenta livro, a gente busca essas informações no livro. Então, é muito importante nós lembrarmos que para a gente estar na doutrina, o livro é realmente essencial. Não tem como ter doutrina espírita sem ter os livros espíritas, né? E aí nós vamos ver muitos palestrantes falando, e quando eles citam alguma coisa, né, nós citamos alguma coisa, é um pedacinho de algum livro. Eu acho que é mais essa curiosidade. Vai lá e olha o livro, porque o livro vai ter muito mais do que está sendo falado aqui. E é importante nós lembrarmos que qualquer palestrante que esteja aqui na frente, nós podemos sim perguntar: de onde você tirou isso? Né? Qual é a parte do livro? Porque aí a gente pode buscar mais, nós podemos estar buscando essas informações. E aí eu tenho uma pergunta para começar. Qual o seu livro preferido das obras básicas? Qual é o nosso livro preferido? Vocês já pensaram nisso? Tem um livro preferido? Né? E aí nós vamos falar um pouquinho de cada um, para cada um começar a pensar aqui qual que é o meu, ou se eu não li ainda todos, qual que eu quero ler, qual que me faz mais sentido. Né? O começo, então, como nós dissemos, foi em 1857 com o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, trazendo todos os assuntos da doutrina. Depois vem os 4 outros livros que completam, né? São 4 partes o Livro dos Espíritos e cada um desses outros completa uma parte, então, do Livro dos Espíritos. Em 1861, Kardec lança o Evangelho, o Livro dos Médiuns, né? O segundo livro é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns vai ser uma orientação a quem quer começar na prática mediúnica. Então, essa é o Livro dos Médiuns. Depois, em 1864, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho trata da parte moral e religiosa da doutrina espírita. Então, realmente, né, é muito gostoso a gente estar em contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. O 4º livro, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno foi lançado em 1865 e ele fala do inferno, do céu, do purgatório, o que era entendido antes e o que é entendido agora a partir da doutrina espírita. E depois ele tem uma segunda parte que vão ser relatos de espíritos falando, né, para a gente justamente como é estar do outro lado, espíritos felizes, espíritos sofredores. Então nós vamos ver vários relatos de espíritos em diferentes ordens no plano espiritual. E em 1868 é lançado então a Gênese, que é a parte científica da doutrina espírita, né? Que fala da criação do mundo, como aparecem as criaturas. Então, nós vamos ver assim como abrange todos os assuntos mesmo a doutrina. E aí fica essa pergunta: qual é o nosso favorito? Dá para escolher um? Qual é a parte que puxa mais, né? Eu sei que não dá para todo mundo responder, então eu vou falar a minha resposta. Por muito tempo eu falo, Gênese é o meu favorito. Mas aí, agora a gente está fazendo o Céu e o Inferno, na quinta-feira, né? A gente está estudando esses casos. Gente, está tão gostoso, propaganda. É tão gostoso ver esses casos, porque cada caso parece que eles vêm assim falar pra gente, olha,
é assim ali, né? E é muito gostoso, porque é um relato, não é só o relato deles, mas como eles são auxiliados. E isso parece nos auxiliar também. Então agora eu já estou, né? Aí tem um evangelho, que é quando a gente está no momento difícil, é o evangelho que a gente busca, né? Então realmente a gente vai indo entre um e outro. Mas é importante nós lembrarmos que nós precisamos ter essa base. Se nós queremos realmente conhecer a doutrina, só ouvir palestra é maravilhoso. Mas participar dos estudos, estudar esses livros é muito bom. E graças a Deus, nós temos a bênção de termos aqui, né? Na segunda-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira e na sexta, porque na terça nós temos em português o Livro dos Espíritos e na sexta o Livro dos Espíritos em inglês, então 2 dias. Né? Como eu disse, na quarta-feira nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Na quinta-feira nós temos o Céu e o Inferno. Tá faltando a Gênese. Eu fico assim, puxa vida, tá faltando a Gênese. A gente tem que arrumar um jeito para a gente estudar a Gênese também. Mas esses estudos são muito importantes. E por que isso? Por que estudar? Para que estudar? Para nós realmente conhecermos o que nós tanto entendemos. E Kardec vai falar no Livro dos Médiuns. Ele diz assim, justamente falando dessa parte do estudo, da leitura desses estudos, da doutrina. Até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. E aqui é uma retórica, né? Ele mesmo fala, vão perguntar isso. Até onde vai essa crença? Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire o conhecimento de qualquer ciência. Então, nós vamos realmente precisar ler, observar, né, para nós começarmos a entender essa doutrina. Não tem outra maneira, porque nós vamos ver pessoas dando pinceladas aqui, falando alguma coisa, mas para nos aprofundarmos é necessário, né, para conhecer uma ciência, é necessário esse estudo. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Não tem como querermos conhecer a doutrina. Nós vemos pessoas dando opinião da doutrina sem conhecer a doutrina espírita, né? Pessoas que acham, eu sou espírita, aí a pessoa já imagina uma coisa totalmente diferente, né? As pessoas que não sabem misturam com outras, né, doutrinas espiritualistas e acham que é o espiritismo, né? E aí a gente vai então explicar, não é bem isso, né? Então realmente, para ser um crítico, até para ser um crítico, nós precisamos ter o entendimento do que a gente está criticando. Senão vai ficar muito difícil falar. Então, até para isso, se alguém quiser falar, mas eu sou contra o espiritismo por causa disso. Em que parte você estudou? O que você conhece disso? Então é isso. Não adianta nós falarmos eu gosto disso ou eu não gosto disso sem o entendimento do que é realmente o que nós estamos falando. Não dá nem aí para começar essa discussão, né? A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários, não algumas horas somente, mas meses e anos para lhe desvendar todos os mistérios. Gente, então, até assusta, né? Não adianta. Não adianta a pessoa falar, li uma vez o Livro dos Espíritos, conheço a doutrina toda. Não. Vai ser necessário, não algumas horas, mas meses e anos. E Divaldo fala pra gente, né? Seu 90 e vai estar fazendo 92 anos, né? Que continua ainda estudando o Livro dos Espíritos, estudando as obras básicas. Então, é esse o entendimento. Não vai adiantar só a gente passar. E, novamente, fazendo propaganda, o Livro dos Espíritos vai estar recomeçando novamente, né, os estudos na terça-feira, daqui a 3 semanas, né, no começo de abril. Então, nós temos esse estudo, a gente passa pelo livro todo, né, para a gente ter entendimento realmente do que nós estamos estudando. O livro espírita encoraja o espírito em qualquer situação. Olha que interessante. Então, para que eu preciso desse conhecimento? É porque esse livro vai me encorajar. E é dividido em 3 partes, né? Na parte científica, ele esclarece os enigmas da psique humana. Então, essa é a parte científica da doutrina. O que vai fazer? Vai nos levar a pesquisar mais. Na parte filosófica, né? Filosofia,
desvela os problemas do ser. E nessa parte, o que vai acontecer? Vai nos levar a pensar, a questionar. E na parte religiosa, conduz o homem a Deus e abrange todos os demais setores das atividades humanas. Nessa parte, então, nos leva a ter fé. E essas, então, as 3 partes da doutrina que nos vai trazer todas as respostas do que nós precisamos, das nossas dúvidas, do que nós estamos passando. E aí muitas pessoas perguntam, existe alguma lista de livros espíritas que são proibidos? Alguém já fez alguma lista de livro? E muitas pessoas fazem, será que a FEB não tem uma lista de livros que não é para ler? Proibido? Não, gente. A doutrina espírita não tem livro proibido. Nós temos livros até que nós falamos assim, né? Se a pessoa falar assim, quer ler esse livro? Eu quero ler um livro, a gente indica alguns livros. Agora, proibir livros não faz sentido. Não faz. E nós vamos ver em alguns lugares os livros espíritas sendo proibidos. Senão, se tivesse essa coisa de proibição, você não pode ler isso. De repente, os livros espíritas estariam, né? A doutrina básica, ali, os 5 livros, ia estar ali, não proibido. Né? Como a gente sabe, né? Que se queimou logo no começo o livro dos espíritos. Então, não há uma lista. Aí as pessoas vão falar, mas como que eu sei que um livro é bom, que um livro não é bom? Nós vamos saber disso analisando esse livro, lendo o livro, porque agora nós já conhecemos a base da doutrina e nós podemos ler qualquer livro. Então, não há livro proibido, não há. Se alguém falar, tem essa lista aqui, esses livros aqui estão cortados. Não. Tem alguma coisinha errada. Claro que se alguém chegar perto da gente e falar, por que você não tem tal livro ali? A gente vai explicar. É doutrinário? Você leu? Faz sentido dentro da doutrina? E aí a gente vai explicar, porque nós não vamos ter dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, todos os livros do mundo, né? Nós vamos ter os livros que achamos que nos acrescentam alguma coisa. Agora, isso cada um vai fazer essa análise, então podemos ler bastante. E Paulo já nos falava isso, né? Examinai tudo, retende o bem. Então, é essa análise que nós precisamos fazer. Você pode examinar tudo, não tem importância, né? Mas retém o que é bom, o bem. Faça esse trabalho, né? E Emmanuel vai nos falar, dentro desse versículo, ele diz assim, se possuís o necessário discernimento, olha que interessante, ele põe aqui uma condicional, né? Se possuís o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvideis escolher o que seja bom. Então, se nós tivermos discernimento, novamente, conhecemos as obras básicas, né? Se nos dispomos de tempo, lê tudo. Agora, se o tempo for curto, né? Para que esse livro é útil? Vai me ajudar? Vai me auxiliar? Já li um pouco desse autor, não me ajudou muito. Será que eu quero ler ele de novo? Ou ao contrário, nossa, eu li esse autor e gostei muito, me acrescentou muita coisa. Está me fazendo bem? Então eu vou continuar lendo. Então é nisso, né? Que interessante, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Às vezes nós lemos coisas que nos faz mal, que nos faz realmente nos sentirmos mal e por vezes não reparamos que é aquela leitura que está causando aquela às vezes amargura mesmo, né? Então estamos lendo uma coisa e a coisa está colocando a gente para baixo. Está sendo útil, né? Ah, não, mas eu vou ler para chegar até o final para ver o que vai acontecer. Mas se não está fazendo bem, é melhor parar mesmo, né? Porque realmente nós vemos muitas pessoas, infelizmente, sendo influenciadas por leituras negativas, realmente, né? Adorei esse versinho, eu tive que colocar aqui. Compra, guarda e ajunta livros, mas estuda dia a dia. Mostrar a biblioteca não mostra sabedoria. Nós, espíritas, temos a mania de comprar livro, né, gente? A gente vai comprando. Podemos comprar à vontade.
Mas não vamos dizer que nós estamos mais sábios porque temos um monte de livro, porque ter biblioteca não mostra sabedoria. Então, realmente, né, não adianta, peraí, olha a quantidade de livro que eu tenho, né? Mas se não ler, não necessariamente está te trazendo esse conhecimento. A história da humanidade tem no livro nobre o seu glorioso repositório. Olha a importância do livro na história da humanidade. E fazendo essa palestra, preparando, você começa a imaginar assim, tudo que nós temos de história, tudo que nos foi contado, são através de livros. São os livros que nos falam. Né? É esse repositório, é a humanidade tudo que nós vamos saber da história. Tem lugar ali. Obrigado. Em todos os tempos, o livro tem sido o condutor das mentes e o mensageiro da vida. Olha que afirmação importante, né? O livro é esse mensageiro da vida. Vocês já pensaram, já imaginaram a dificuldade que era ter um livro no passado? Poucas pessoas tinham um livro, né? E não é um passado muito distante, não, né? Antigamente, pra gente, eu acho que a maioria aqui, quando criança, todo mundo aqui tinha livro? Tinha um monte de livro? Não, uma ou duas pessoas. Livro da escola, sim, mas livro de leitura, livro literário. Algumas pessoas dizendo sim, mas a maioria de nós, no Brasil, né, nós não tínhamos mesmo. Gente, e os livros eram escritos. Vocês sabiam disso? Um livro para ser reproduzido era anotado. Era assim, um escrevia cada cópia. Já pensou? E aí se tinha aquela cópia, uma cópia. Passava para todo mundo. Imagina quanto tempo não levava isso, gente. Como para ter papel, a dificuldade. Hoje nós temos livro, né? Livros e livros e livros, né? Mas não era assim. E ainda assim a história da humanidade foi escrita. Começou aonde? Na pedra. A história foi escrita na pedra, gente. Né? Os egípcios lá, que agora estão começando a traduzir o que eles estava escrito, nas pedras, tudo escrito. Não é incrível essa necessidade nossa de deixar as coisas escritas, da leitura, da importância, né? Que é isso. E o livro continua libertando, revolucionando, escravizando. Que afirmativa dura, né? O livro continua libertando ou escravizando. Como que um livro pode escravizar? Justamente quando nós não temos esse discernimento e alguém, então, vai explicar esse livro. Por exemplo, a Bíblia. O livro mais lido, mais vendido de todos os tempos da humanidade. Né? É um livro maravilhoso. Ter esse livro conosco é uma bênção, mas algumas pessoas usam esse livro para realmente escravizar as outras. Não pode isso, está escrito lá. Já viu? Não faça isso porque a Bíblia proíbe. Aí, a Bíblia proíbe ou é a interpretação de alguém que proíbe? Aí outra pessoa diz, não, a Bíblia não proíbe isso. Espera aí, vamos abrir então outra igreja agora, porque a Bíblia não proíbe isso. Aí no outro ele fala assim, mas proíbe aquilo outra coisa. Será que proíbe, gente? Será que nós somos proibidos de alguma coisa? Não somos nós que temos o livre-arbítrio? Então nós podemos ler a Bíblia hoje sem medo. Né? Antigamente não podíamos ler a Bíblia. A Bíblia era realmente só para religiosos, só para o clero bem. Depois a Bíblia chegou até nós. Só que a gente já não lia mesmo, né? A gente já deixou de ler mesmo. Para que eu vou ler? Tem alguém que leia para mim. Tá lá, as coisas estão escritas, nós podemos ler, nós podemos interpretar, nós temos essa capacidade, né? E a Bíblia é realmente maravilhosa. Agora, algumas pessoas pegam esses livros para libertar, e outros para revolucionar, e outros para escravizar. Infelizmente, e até hoje isso acontece, né? Então, onde eu quero estar? O que eu quero fazer, né, com a minha mente? Como que eu estou deixando ser influenciado? Clássicos ou moderno, rebuscado ou simples, o livro movimenta mentes, alargando ou estreitando os horizontes do pensamento.
Olha a importância do livro, né? Então, ele vai movimentar as mentes, alargando novamente, te dando uma visão muito maior de mundo, ou estreitando os nossos pensamentos, quando nós, por isso a doutrina espírita não vai proibir nenhum livro. Já pensou se nós, né, chegássemos e falássemos, tá, o livro não pode, o que você está fazendo? Estreitando. Porque quem disse que não pode? Né? Nós podemos estudar e nós podemos ler. O que está fazendo ali de bem aquela leitura para mim? Aí o livro espírita, né? O livro espírita como farol em noite escura é esperança e consolação. O livro espírita vem trazer essa consolação de nos dizer, não é só aqui. O sofrimento que nós estamos vendo aqui, nós vamos ter uma vida melhor. É um consolo. Mas não é assim, então se eu vou ter uma vida melhor, que eu vá de uma vez para essa vida melhor. Não, nós estamos numa escola. Fique aqui, aprenda aqui, trabalhe com as pessoas que nós temos, né? Porque é essa esperança e essa consolação de que nós estamos aqui para nos melhorarmos. Em um momento de desesperação de todas as criaturas, e aqui ele fala todas. Falei assim, nossa, que forte isso, né? Em um momento de desesperação de todas as criaturas, esclarece quem é um homem, de onde vem e para onde vai. Ontem nós tivemos um episódio no Brasil que foi muito falado, não tem como não comentar, né? Um momento onde jovens passam por tragédias que a gente fala, o que está acontecendo? É esse momento de educação, é esse momento de nós entendermos que nós temos, né, que abrir a nossa mente através de uma educação cada vez maior, que só o livro vai fazer. O livro é que vai orientar realmente os nossos jovens, as nossas crianças, a nós mesmos, a conhecermos melhor quem somos, né? E é o que ele está dizendo ali. Em um momento de desesperação, o livro espírita, então, esclarece quem é o homem, de onde vem e para onde vai. Quando acontece o que acontece, nós ficamos em oração não só pelas vítimas, mas pelos agressores também, porque nós sabemos que eles também são vítimas. E isso para algumas pessoas é falar assim, o quê? Como assim? Né? Imagina a quantidade de oração hoje pelas vítimas, pelas famílias. Imagina o desespero dos familiares e dos pais de um desses rapazes que fez o que fez. Qual é a posição que é melhor a gente estar? Aquele que veio, desencarnou, cumpriu o que tinha que cumprir, com a família ali, né, chorando de saudade, com as pessoas fazendo oração por quem se foi, ou para aqueles que se foram em desespero através do suicídio, com as pessoas com ódio deles, com os familiares sofrendo por aquilo, né? Então, nós precisamos fazer muita oração. Quando nós vemos alguns casos assim, é esse momento realmente desse esclarecimento, desse consolo que a doutrina traz, né? É esse momento que, claro que não dá para sair falando para todo mundo, que as pessoas não vão entender isso, mas realmente de nos unir em oração por todos os nossos jovens, por todo o planeta. O livro espírita é o recurso de que dispõem os irmãos mais velhos por transmitir suas experiências e lições aos mais novos. Aqui é a diferença da doutrina através dos livros. Quem escreve os livros espíritas não são os homens, são os espíritos. São esses irmãos que já passaram por esses, né? Porque nós estamos passando pelas experiências que estamos passando. Agora eles vão lá e mandam as mensagens, trazendo essa consolação, dizendo, olha, é por aqui o caminho, faça assim, faça daquela maneira. E o meio que eles têm de se comunicar é através do livro. É o nosso irmão mais velho dizendo, olha, eu já passei por isso, faça isso. Né? Então, nós temos realmente esses recursos maravilhosos através do livro. Mas nós temos um problema grande, a dificuldade da leitura. Né? E aqui eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. No Brasil, infelizmente, pelo menos quando nós crescemos, eu espero que agora esteja mudado, nós não tínhamos incentivo à leitura. Como, por exemplo, aqui, eu fiquei muito surpresa aqui de ver que as crianças aqui aprendem a ler lendo os livros. Lá a gente aprende como?
babu, não tem aquela coisa toda. Aqui não, se dá para a criança nem nasceu ainda, já tem um monte de livro. Aí todo dia papai e mamãe vai lá e lê livro para as crianças. A criança começa lendo, ela vai trazendo para casa aqueles livrinhos para ser lidos. É assim que a criança aprende a ler. Eu falo, nossa, que incrível, não é? E eu fico muito surpresa. Lá no Brasil, nós realmente não tínhamos essa oportunidade de estar lendo, de ter esse incentivo. Agora eu imagino que isso esteja mudando um pouco, né? Espero. Essa é a nossa notícia ruim. Mas a notícia boa é que os espíritas, mesmo no Brasil, né, são muito conhecidos por lerem. Nós lemos muito, né? Nós somos conhecidos por uma doutrina que tem esse hábito da leitura, que é uma coisa muito boa. Então, nós temos esse hábito, né? E nós vamos trazer aqui um estudo de uma professora, Denise Lino. Ela é de Campina Grande, Paraíba, trabalha para a revista Presença Espírita, sabe aquela revista espírita que tem? Presença Espírita. Ela é professora universitária com especialização em teoria de leitura. Imagina, especialização em teoria de leitura. Nesse livro aqui, Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, no finalzinho, é um apêndice, é um anexo, que eles colocam o estudo dela mesmo, eles nem repassam, eles falam, não, nós vamos colocar o que ela escreveu, do jeito que ela escreveu, e ela tem, então, esse anexo dizendo, aprendendo a estudar. Olha que interessante, como que a gente faz isso? Porque às vezes a gente fala, lê, estuda, como faz isso? E ela coloca, então eu trouxe algumas coisinhas dela. E ela diz da leitura, eu vou focar mais na parte da leitura, né? Ela diz, a leitura é um problema para muitas pessoas, mesmo para aquelas que têm um razoável nível de escolarização. Isso porque saber decodificar letras e sílabas não significa saber ler. Olha que interessante. Então não adianta você, eu estudei tanto, então decodificar, saber ver as letras não quer dizer saber ler. Não é incrível isso? Como assim, né? E é o que está acontecendo conosco. As pessoas falam algumas coisas, escrevem algumas coisas, nós às vezes falamos, tá, mas não compreendemos nada. O que a pessoa falou mesmo? Contratos, já viram contratos? Tá lá, assim, aí você fala, posso ler? A gente dá uma de inteligente, fala, posso ler? Aí você lê assim, você fala, esse contrato é todo escrito mesmo, né? Dá uma passada aqui, tá, assim. Aí você tem um problema com aquilo que aconteceu, com aquela transação, e aí você vai lá e fala, agora eu vou levar o contrato, né? Aí a pessoa fala, mas você viu que nessa linha aqui, pequenininha aqui, tinha escrito isso. Aí você olha de novo e você fala, aí você vê que realmente entrou numa furada, porque a gente lê as coisas, mas realmente não compreende as coisas. Por isso acontece isso da gente ter vários livros que a pessoa escreve o que quer, né? Não tá entendendo? Tô entendendo, porque a gente quer estar entendendo, a gente quer estar entendendo tudo, né? Tá entendendo? Não dá, né? Eu brinco com o Adão, vou ter que falar, né, Adão? Adão tá lendo Evolução em Dois Mundos. E ele fala pro pessoal assim, gente, leia Evolução em Dois Mundos. Eu falo, poxa, Adão, você é a única pessoa que lê Evolução em Dois Mundos. O livro Evolução em Dois Mundos é da série André Luiz, que começa em Nosso Lar e termina em A Vida Continua. Mas esse livro, eu falo assim, quando eu tô achando assim que já tô compreendendo alguma coisa da doutrina, eu pego esse livro para ver o quanto eu não entendo nada. Aí eu falo assim, André Luiz queria mostrar pra gente que a gente realmente tá muito longe de saber alguma coisa, né? Aí eu pego o livro assim, eu falo, o que ele tá falando aqui mesmo? Gente, peguem o livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz. O Adão, realmente, né, Adão? O Adão tá adorando, porque tem coisas assim que a gente faz e que, né, um compreende melhor, o outro compreende, mas pra mim, eu falei pro Adão, pra mim agora, Adão, não vai dar, não cheguei nesse nível ainda. É difícil, gente. Então, tem isso, né? Esse problema de você ler, mas não compreender. Como que é isso, né? E ela fala, né? Aqui a gente vai entrar um pouquinho então nesse estudo da Denise Lino, né? Ela diz que a leitura é uma atividade que requer o compromisso do leitor, sob pena de não passar de mero reconhecimento textual. E nesse caso, não raro, torna-se uma atividade cansativa e sem significado.
que é o que a gente acontece muitas vezes. A gente começa a ler, né, e se torna uma coisa cansativa, vai perdendo significado, porque eu não estou fazendo a leitura toda. Né? Eu não estou conseguindo reconhecer o que aquele texto está me falando. Então, eu trouxe esse desenho, tá dando para todo mundo ver? Tá vendo, pessoal, assim? Você vê que é um desenho, né? Um livrinho, e tem várias coisas acontecendo. É mais ou menos assim o livro. Você está lendo o livro, tem várias coisas acontecendo. Quantas coisas nós conseguimos reparar quando nós lemos o livro a primeira vez? Nessa figura, eu acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção é a menininha. Para quem não está conseguindo ver, é um livro, né? Tem um caminho, tem um cachorro, parece estar chovendo, mas já está vindo sol, mas não tem arco-íris. Vocês repararam? Eu fiquei, cadê o arco-íris dessa história? Tem uma caneca, tem uma caneta, tem um balão atrás, tem pássaros, né? Tem um poste. E eu acho que o que mais me chama a atenção é a menina indo com a sombrinha, né? Indo pro sol, assim. Aí alguém me disse assim, mas você reparou que a caneca tá furada? E eu já tinha olhado a figura várias vezes. Eu não reparei que a caneca tava furada. Eu falei, é mesmo. Então é mais ou menos isso. O livro vai trazer isso pra gente. E o interessante da gente ler e ter outras pessoas que leem os mesmos livros é isso. O que um vê, o outro não viu. E a leitura, assim, vai se tornando mais agradável. Quando a gente lê, só passa e fala assim, vi, pronto, passei. Né? Quantas vezes nós lemos, e eu acredito que isso acontece com todo mundo, quantas vezes nós pegamos a leitura assim, lemos a página toda, o que eu li mesmo? Aí você volta mais uma vez, porque você não se conforma, que não entendeu nada, aí você vai de novo. Nada. Gente, quantas vezes acontece isso? Nesse momento é aquele momento de dar aquela paradinha, tomar uma água, porque a leitura não está entrando, não tem jeito. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo, né? Então não adianta. Se você passar a leitura assim, falar, li esse livro, acabei, não adiantou de nada. Então é isso que ela está falando. A leitura precisa ser agradável. Você não, nós, né? Precisamos compreender o que está acontecendo naquele contexto. Se não fizer sentido, não, esse livro agora para mim ainda não dá, porque não está me fazendo sentido. E a Denise ainda vai falar, muitas pessoas imaginam que todos os tipos de textos são lidos da mesma forma e que há apenas um tipo de leitura. Olha, outro aqui equívoco que fazemos, né? Como se tudo fosse só um tipo de leitura. Então, não, são vários tipos de textos que temos. E ela dá alguns exemplos. Por exemplo, um livro de estudo. Nós vamos pegar um livro de estudo, vamos pegar o próprio livro dos Espíritos. E você quer ler todo. Vou ler. Será que isso eu vou conseguir ler um livro de estudo todo assim, em sequência? Ou se eu vou ter que parar, fazer anotações, anotar alguma coisa, e aí aquilo vai entrando e eu vou compreendendo. Então, uma leitura diferente. Um livro de mensagens. Lemos, né, toda semana os livros de mensagem, Fonte Viva, Vinha de Luz. Como que nós lemos esse livro? Quando eu estou precisando, né, fazer uma oração, o evangelho, né, no Evangelho no Lar, a gente abre, lê uma mensagem. Já pensou pegar um Fonte Viva e ler ele todo? Será que a gente ia conseguir pegar todas as mensagens? E às vezes a gente lê uma mensagem, aquilo toca o coração, você fala, nossa, já li essa mensagem antes, mas nesse momento essa mensagem me toca muito. Então, um livro de mensagem é para ler uma mensagem, né? E aí você abre, você faz uma oração e você lê aquela mensagem diferente. O livro de romance. O livro de romance é aquele livro onde tem personagens. Não necessariamente vai ter um romance acontecendo nesse livro, tá? É um livro que conta uma história e tem personagens. Esse é o livro que a gente chama livro de romance. Esse é aquele livro realmente que a gente pega e é agradável de ler, né? Alguns a gente lê até um pouco mais rápido e a gente fala, tá, esse consegui ler. Então, os três aqui são leituras, tipo de texto totalmente diferentes, né? Mas ela dá mais exemplos. Por exemplo, o jornal. O jornal é um outro tipo de leitura, um outro tipo de texto, não é? Quando você vai ler o jornal, você pega o jornal para ler uma notícia, e essa notícia tem que estar lá em destaque mesmo, né? Tanto que os títulos são chamativos para a gente se interessar pela matéria. Jornais sensacionalistas, o que eles vão fazer? Às vezes colocar uma coisa até enganosa,
né? E aí ali dentro ele não fala que era uma mentira, ele fala que ele distorce um pouco aquilo só para chamar a notícia da pessoa. Esse é o sensacionalista, né? O jornal sério não, ele vai colocar a manchete como ela é. O que estava escrito ali, você vai abrir, você sabe a matéria que você está procurando. Outro tipo de leitura, o extrato bancário. Como que eu leio um extrato bancário? É um texto, é triste. Depende do dia, né? Aquele texto, você tem que saber ler isso. Porque se você não souber ler, né, vai ter problema. Né? Então você tem que pegar aquele extrato e compreender o que está ali. É um outro tipo de texto. Uma bula de remédio, gente. Uma bula de remédio é um outro tipo. Bula de remédio é muito difícil ler, né? Tanto que quando chega naquela parte que você pode morrer com remédio, tá assim, ó, precisa da lupa, né? Mas você pode morrer com aquela doença. Então, realmente, a bula de remédio é uma coisa dificílima de ler, né? Eu acho que eu prefiro nem ler, porque aí você vê aquela contraindicação e você, ai meu Deus, ai meu Deus. Ó, a Dauri já olhou lá, não, tem que ler tudo, né, Dauri? Tem que ler. Leia a bula de remédio antes de tomar e pergunte ao seu médico, né? A receita. Já pensou pegar um livro de receita e ler todo? Você pode ler um, falar, isso aqui de repente eu vou fazer. Mas já pensou, tal receita, né? Pra mim, realmente, essa é uma leitura que passa assim, despercebida. Eu vou ter um dia que eu vou chegar lá nesse livro da receita, mas livro de receita, gente, pra mim não faz sentido. Principalmente quando eles falam, separa isso, disso e põe isso pra mim, tem que colocar tudo junto, já mistura e já tá pronto. Né? Se tiver muita separação, esse tem que ficar de molho, aquele tem que guardar ali, já essa receita deu pra mim, passa. Né? É difícil, então cada leitura, e cada um vai ver qual é o tipo realmente que te faz melhor, o que te faz ler, né, para começar essa leitura, o que você gosta mais. E aí a Denise Lino ainda falando, ela fala que tem 3 tipos de leitura. Olha que interessante. A leitura fruição, alguém sabe o que é isso? Nem eu sabia, eu vou explicar já já. A leitura busca de informação e a leitura estudo. Na leitura fruição, eu fui procurar no dicionário o que é a ação de aproveitar ou usufruir. Então, nessa leitura, é aquela que se realiza por prazer. O leitor lê simplesmente porque se sente bem lendo. Esse é o livro que nós vamos levar para a praia, vamos levar para um parque, pode ter aquele barulho que for. Você está tão interessado naquela leitura que você vai ler. Já pensou levar um livro de estudo e você querendo ler aquilo e aquele monte de barulho e você fala, não estou aguentando, né? Não, esse livro não dá para levar. Você tem que levar realmente aquele que, né, bem gostoso. Então, tem esses livros que a gente lê e alguém vai perguntar, alguém lê por prazer? Lê, gente, é gostoso ler, é muito bom. Nós temos essa busca de informação. Aqui o leitor deve ter sempre em mente o objetivo que deseja alcançar, ou seja, a informação de que necessita num determinado momento. Por exemplo, para preparar a palestra. É essa leitura que nós fazemos. Nós temos um tema, e esse tema, por exemplo, eu liguei para Iris. Iris, estou precisando fazer uma leitura, uma palestra sobre livro. E ela me passou um monte de coisa, trocamos figurinha. Então, realmente, é quando você busca essa informação. Obrigada, Iris, pela ajuda nessa palestra. E em todas. Então, esse é o objetivo, a gente pegar essa informação, colocar aqui, colocar de uma maneira que fique agradável para a gente falar, né? Para tudo isso que a gente leu. Então, a gente lê um material muito maior e traz aqui um pouquinho do que a gente preparou. E a leitura e estudo. O objetivo do leitor aqui é assimilar determinado conteúdo e, para alcançá-lo, mobilizará o seu conhecimento para chegar àquilo que inicialmente não se sabe. Então, quando nós temos interesse em alguma coisa, por exemplo, até na doutrina, eu gostaria muito de saber mais sobre reencarnação. Então, você vai pegar aquele estudo a partir do que você já sabe e você vai acrescentando no seu estudo. E isso vai demorar um tempo mais, né? Vai ser longo. Você vai estar preparando aquele estudo porque você quer, né, alcançar esse conhecimento. Então, é uma leitura totalmente diferente, né? E ela fala... E agora todo mundo internaliza, né? Pergunte-se quantos livros você lê por mês e tenha como resultado o grau de importância que a leitura tem na sua vida. E aí, gente? Perguntou? Ninguém precisa responder. Quantos livros eu estou lendo? Mais de um. A leitura
é algo fundamental na sua vida. Seus objetivos estão voltados a médio prazo a ser um leitor cada vez mais voraz. Menos de um por mês, você é ainda um leitor em formação. Então, quem está lendo um pouquinho, você está começando, né? E se você já está lendo mais, realmente é uma coisa que você gosta de fazer. Propaganda, momento propaganda, a outra já até olhou assim. Nós temos aqui na casa, desde, eu anotei aqui, outubro de 2011, o Clube da Leitura. Uma vez por mês, nós lemos um livro. E o melhor, conversamos sobre esse livro. Nós temos um grupo no WhatsApp que nós comentamos durante o mês sobre esse livro. Cada um lê no ritmo que quer, mas no final do mês nós vamos começar, ou no começo, né, que é o primeiro sábado do mês, nós vamos conversar sobre esse livro. Façam as contas, desde 2011. Nós estamos com isso, um livro por mês. Quantos livros nós já lemos? Não só lendo, mas trocando essa informação, conversando sobre esses livros. Auxilia muito, é uma ferramenta maravilhosa que nós temos, né? E a pessoa fala, mas eu fico cansada, eu não consigo ler, mas é essa ferramenta que é dada a gente justamente para nós criarmos esse hábito da leitura. No ato de ler, o mais importante é a qualidade da leitura, pois o leitor pode ler muito, mas reter pouco. E aqui é sério isso, né? Não adianta, eu estou lendo então mais de um livro por mês. Quanto eu estou retendo dessa leitura? Porque novamente é aquilo que a gente estava falando, né? Eu leio, o que eu estou fazendo com isso? O que essa leitura está me auxiliando a crescer? Ler com qualidade significa retirar informações coerentes da leitura. Então eu li, qual é a informação que essa leitura me traz? Coerente. Identificar os argumentos e distinguir as ideias principais dos exemplos. Quais são os argumentos que esse livro está me dando? O que ele traz? O que esse autor está falando? Quais são as ideias principais? Quais são os exemplos? Como que esse livro, então, né? O que ele está falando? Qual é o assunto dele? O mais importante, gente, saber julgar as ideias apresentadas. Esse é o mais importante. Lembra que a gente não proíbe nada, a doutrina espírita não proíbe livro nenhum, mas o mais importante é nós sabermos julgar as ideias apresentadas na obra. Aceitando-as ou refutando-as, quer dizer, não aceitando, né? No todo ou em parte. Então eu faço uma leitura, o que esse livro está me dizendo? Eu aceito isso ou não? Às vezes eu leio uma obra e tem um pedacinho lá que não ficou tão bom. Não, isso aqui eu não consegui aceitar. Você guarda aquilo, né? Não aceitei, mas o resto da obra está ótimo, maravilhoso. Tem obra que não. Nossa, eu li essa obra, nada dessa obra me ajuda. E aí, realmente, olha, gente, eu li, e a gente tem isso, né, do Clube da Leitura, de algumas pessoas adorarem um livro, enquanto outros dizem, esse livro não me tocou. Né? E vai ser de cada um realmente a gente fazer esse entendimento do que a obra está falando para a gente. Porque o livro é como essa viagem que nós fazemos, né? Nós viajamos, então, quando nós lemos um livro, não sei se vocês já repararam isso, os personagens são nossos. Por mais que o autor descreva um personagem, esse personagem só existe na minha cabeça. No filme, ele te dá ali quem é o personagem. Na leitura, o personagem é seu. Aquelas pessoas têm vida dentro da sua mente, né? Às vezes você está lendo com aqueles personagens ali, quando você olha, ninguém está com aqueles personagens como você está com aqueles personagens na cabeça, né? Aquelas pessoas te marcam, aquelas histórias contam para você de alguma coisa que vai ou não, né, fazer diferença na tua vida. Eu estava conversando com uma amiga hoje, justamente, nós lemos um livro nesse mês, que não é um livro espírita, é um livro de uma escritora italiana, e foi muito interessante, porque ela põe partes que acontecem no cotidiano, parte da história da Itália na época que o livro acontece, e a gente estava se questionando, esse livro é de uma realidade, é uma biografia ou não? Ou são conceitos que essa autora colocou. E aquilo ali faz você imaginar, faz você viajar. Você fala, não, os acontecimentos sim, pode ter acontecido,
Mas será que é uma história real? Então você vai fazendo toda essa análise que vai te criando realmente, né, uma estrutura de entendimento muito maior para a vida, porque agora são suas opiniões ali, naquela obra, no que está acontecendo. Então é muito importante a gente ver esse livro como essa viagem que nós estamos fazendo, o quanto é importante e também o quanto é importante nós procurarmos obras que vão nos acrescentar, porque aí nós vamos cada vez mais crescendo com esse entendimento. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, preferindo temas fundamentais da doutrina espírita. Nós somos espíritas e estamos falando do espiritismo, né? Então que a gente possa ler alguns minutos por dia, uma página, né, de um livro. Livro lido, ideia renovada. Às vezes a gente tem uma ideia de alguma coisa, vem um livro e você fala: nossa, mudou minha ideia sobre aquele assunto. Então, cada livro que nós lemos é essa ideia realmente sendo renovada. Sabei que só o hábito é mais forte que a natureza. Com o tempo e a repetição, as coisas difíceis de fazer tornam-se fáceis. Então, é necessário o hábito. Nós precisamos ter o hábito da leitura. Se ainda está difícil, né? Vamos fazer, então, criar esse hábito, né? Como nós criamos hábitos para tantas coisas, nós precisamos, então, com essa repetição, criar esse hábito da leitura. E como fazer isso? No Conduta Espírita, André Luiz nos fala: disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Então, é criar esse hábito, né, nessa disciplina. E aí a gente tem aqui algumas coisinhas, algumas dicas que a gente pode fazer. Nós podemos anotar assuntos, nós podemos ter, né, aqueles post-it, né, que são esses bloquinhos, e você anota no livro. Ah, tal assunto, você anota a página, você marca o livro, né? Para quem não gosta de riscar, põe assim. Quem quiser riscar, nós temos um amigo que ele risca tanto que o livro dele já é riscado de cima e baixo. Já fala qual que é a marca. Tá na página toda riscada, ele diz é tudo. Mas tá certo. Então, nós podemos anotar tal assunto, porque eu quero falar, né, sobre aquilo. Nós podemos anotar páginas, principalmente anotar vocabulário. Uma leitura, e a gente sabe que a doutrina espírita tem livros muito rebuscados, que muitas palavras nós não usamos no nosso cotidiano. E o que acontece? Que palavra é essa? E às vezes perde totalmente o sentido do texto que nós estamos lendo. Mas se nós continuarmos lendo, ah, tá, vou compreender mais tarde. Então você anota essa palavra para entendermos. Depois a gente procura no vocabulário todas as palavras. Se eu parar, tô lendo aqui, peraí que eu vou pegar no vocabulário agora. A leitura fica cansativa. Então, dá uma anotadinha ali do lado, faz uma marquinha, depois você volta e vai fazendo sentido. E a Denise vai falar para a gente até no sentido de nós conseguirmos pegar um livro e depois fazer um resumo desse livro. Eu acabei de ler o livro, aí ela fala assim, por exemplo, o livro tem 300 páginas. Se eu fizer um resumo de 50 páginas, não é resumo. Não é. Tá? Então, o livro tem 300 páginas, você faz no máximo 2 páginas, uma página, os pontos principais. Quando você voltar naquele livro, você vai saber do que se trata aquele livro, mas tem que ser realmente um resumo, detalhes, porque aí a gente vai chamando mais atenção da gente a leitura. São dicas ótimas dela. Quem quiser, novamente, o livro é esse aqui, Consciência e Mediunidade. Quando ela fala como estudar, é muito interessante, porque dá essas dicas que a gente vai realmente colocando na nossa vida, porque às vezes a gente lê um livro e depois volta, passa alguns anos, o que aquele livro falava mesmo? A gente já nem lembra. E fazendo essas coisinhas, essas anotações, nós conseguimos, né, lembrar desse livro. Disciplinar-se. É a disciplina, né, que a doutrina tanto fala pra gente. Disciplina, disciplina, disciplina. Foi que Emmanuel disse para Chico, né, o que ele precisava fazer. E é isso que nós precisamos. A educação legítima é obra de elevação moral. Todavia, tanto quanto a árvore não se equilibra sem raízes, a perfeição interior não surge sem o conhecimento.
E aqui falando, geralmente a gente vem falar das palestras, a gente fala das duas asas, né? A do conhecimento, né? Sabedoria, e a do amor, que a gente fala que é a moral, né? A gente fala tanto isso, e hoje aqui realmente a gente está chamando a atenção para essa, né? Essa asa do conhecimento, da sabedoria, porque é o que ele fala aqui, né? A árvore vai precisar de raízes. E a perfeição moral, a nossa perfeição interior, não surge sem o conhecimento. Então, nós precisamos dessa moral, mas sem esse conhecimento, o trabalho vai ser mais difícil. Então, é urgente para nós, no momento que nós estamos passando no mundo, das influências da mídia, de todas as influências que nós estão surgindo e que nós estamos vendo o tempo todo, que nós tenhamos essa busca do que eu quero ler, do que eu quero fazer, o que eu quero buscar dentro daquele assunto, né? Para nós conseguirmos nos fortalecer para esse crescimento moral que nós precisamos ter. Então, precisa desse conhecimento. Não adianta mais uma pessoa aqui na frente falando e tudo que ela fala, é isso mesmo. Não. Tá, gostei do que você falou, peraí que eu vou procurar mais sobre isso, né? Independente de quem, do palestrante que seja, quem quer que esteja aqui, nós podemos questionar, nós podemos buscar mais, né? E falar para essa pessoa, não, aqui eu acho que não, ele quis falar uma coisa e falou outra coisa. É esse discernimento que nós precisamos. Para quê? Para mostrar conhecimento? Não. É o que ele está falando. Para a nossa perfeição interior. Para esse conhecimento de nós mesmos. Para essa melhora nossa, né? O livro deve ser o nosso melhor tesouro em se tratando de patrimônios inspiracionais do mundo. Olha, forte, né? O nosso melhor tesouro. O livro é um tesouro que nós temos à mão. E são muitos, né? E assim, desses patrimônios que nos inspiram no mundo. Nós estamos trocando isso por outras coisas, né? Novamente, por essas tragédias que acontecem e nos abalam. Nós ficamos, né, tristes, nós sentimos com isso. Então, é esse momento realmente da gente falar, não, peraí que eu vou pegar uma coisa que me inspire, que me eleva, né? Que eu, quando eu for dormir, que eu possa, então, pensar nisso. Quem não consegue ler antes de dormir, pode ser, né, durante o dia. Se não conseguir sentado, faz em pé, vamos ler em pé, vamos criar esse hábito, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu pego o livro para ler, mas me dá um sono. Ou então, já trabalhei o dia inteiro, né? Fica tão cansativo ler, mas se nós pensarmos no livro como uma terapia que nos relaxa, muda totalmente a ideia. Né? Se nós pensarmos realmente, me dá um sono, cansa tanto, vai ficar difícil mesmo. Então, que a gente crie esse hábito, que a gente crie essa rotina, né? No momento que nós conseguimos fazer isso, porque é esse tesouro que nós temos. E temos hoje à mão, assim, em muita quantidade, né? O livro é, no fundo, o material vivo de construção do eterno domicílio da alma imortal, que se vai engrandecendo e iluminando. Fiquem com Deus. Boa noite.